Portanto, como eu ia dizendo, a última vez que eu cá estive numa reunião destas, de homens, também um sábado de manhã, eu falei sobre a importância da gratidão. Hoje eu queria falar convosco sobre isto. Em que base é que é feito o relacionamento com Deus? Quer sejam dos descrentes, quer sejam dos crentes. Sobre que plataforma é feito esse relacionamento? E vamos perceber que para esse relacionamento Deus dotou os crentes e o seu povo de capacidades. Mas há duas coisas muito importantes que é sobre isso, que nós ou quebramos o relacionamento com Deus ou mantemos e fortalecemos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E, portanto, eu queria começar por ler um texto na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1. Colossenses 1, e vamos começar por ler o versículo 3, que diz o seguinte: Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Mantenham essa passagem e vamos ler outro texto no Velho Testamento, que é no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Deuteronômio 31, verso 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti, e Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Sehon e a Og, rei dos amorreus, e à sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles falareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo o Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os seus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que os filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Até aqui para já a leitura da palavra de Deus, que o Senhor nos possa abençoar a todos. E
a nossa meditação vai repousar-se praticamente sobre este texto. E depois vamos ver que, ainda que no tempo Deus teve várias formas de se relacionar com o homem, não é? Nós sabemos. Portanto, Deus criou o homem. Durante um tempo Deus tratou com o homem. Sabemos que durante um tempo Deus relacionou-se com Adão de uma determinada maneira. Adão desobedeceu e Deus passou a relacionar-se com ele de outra maneira. Posteriormente, os homens foram se multiplicando, até que Deus, como sabeis, chegou a um tempo em que os homens se revoltaram e se rebelaram contra Deus, e na Torre de Babel, para nos situar nos textos e no tempo, Deus confundeu ali a língua e começou a formar nações. Depois Deus pôs as nações de parte, porque Deus ali pôs o homem, deixou o homem a seguir o caminho que eles escolheram. Depois, como sabeis, Deus escolhe um homem, Abraão, para formar um povo para ele. Mas Deus teve sempre em vista os outros. O objetivo era aquela nação, aquele povo, porque o objetivo de Deus era que, através daquele povo, fosse o povo dele, mas através daquele povo chegar aos outros povos, às outras nações. E isso assim será. Até que chegou um tempo em que veio o Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino, não é? Para cumprir as promessas feitas aos pais, e sabemos o que é que aconteceu. E Deus hoje está num projeto fantástico, que é a edificação da sua igreja. Portanto, Deus hoje não está a olhar para judeus, nem para gentios como nações, está a formar um corpo, que é a sua igreja, de homens e mulheres gentílicos e judeus. Portanto, é este. Ora, a questão é assim. Toda esta forma de mudança, de relacionamento, e tudo isto tem a ver com os propósitos de Deus. Será que Deus, como é que, neste tempo todo, e nestas mudanças todas, em que base? Será que a base do relacionamento mudou? O relacionamento mudou. Mas em que base? E vamos ver que a base foi sempre a mesma. A base, desde o início em Adão, no relacionamento com Adão, é a mesma que Deus está a fazer hoje com as pessoas descrentes e com os crentes. Então, Deus, quando Ele muda os seus propósitos e Ele começa um projeto diferente segundo o seu propósito, Deus, pela sua graça, tem manifestado e tem dado ao homem o privilégio de ele participar ativamente na construção desses projetos. E então, o que é que ele faz? Ele estabelece líderes. Deus tem aqui um projeto nesta terra, que é esta igreja, particularmente esta que estamos aqui. E como sabeis, esta igreja faz parte, cada um de vós, que sois do Senhor, pertenceis ao corpo de Cristo. Mas aqui vós formais uma unidade do corpo de Cristo, a igreja local. E Deus estabeleceu aqui lideranças. E vocês têm lideranças. Queira o Senhor, se não vier antes, que alguns de vós que cá estão, amanhã, poderão ser chamados para liderar o povo de Deus aqui. E, às vezes, nós pensamos que, na obra de Deus, para operarmos e trabalharmos na obra de Deus, que Deus diz assim, eu não posso fazer nada, eu não tenho esta capacidade, eu não estou dotado destas características, não é? Há características específicas para a liderança. Mas alguns de nós temos, outros não temos para a liderança, mas o Senhor deu dons para o ministério. E como vós sabeis, não estou a dizer nada de novo, uns o seu dom é este, outros o seu dom é aquele, porque Deus coloca os dons segundo as necessidades e para que haja harmonia, não é? Nem todos podem ser engenheiros na obra, tem que haver um engenheiro, mas também tem que haver o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, todas essas coisas, vocês sabem de tudo isto. E às vezes nós pensamos que
Isto é importante. Tudo isto é importante. Mas há uma coisa que Deus mais preza, e é aquilo que é mais importante para Deus naqueles que o servem, e que Ele dá a graça e a oportunidade de o servirem, servindo o povo de Deus. Há uma característica muito importante, que tem a ver com a tal plataforma. Deus não muda a plataforma e não muda a característica principal dos seus servos. E nós vamos ver que a característica principal do servo de Deus, que Deus mais aprecia e que Deus requer principalmente, porque é essa característica que vai determinar nós mantermos no relacionamento com Deus assentes nessa tal plataforma que nós iremos ver. E essa característica é a fidelidade. Eu posso ter muitos dons. Eu posso chegar aqui, ter capacidade para pegar na Bíblia, trás para a frente, ponho aqui, expunho aqui, fantasticamente, e vocês, sim, graças a Deus pelo dom que aquele irmão tem, e dizemos, e nós damos graças a Deus pelos dons dos irmãos que têm essa capacidade. Mas poder-me-á faltar a característica principal, a fidelidade. Eu posso não ter nenhum dom visível, nem daqueles que são reconhecidos, mas se eu tiver fidelidade no meu coração ao Senhor, Deus agrada-se, relaciona-se com Ele e Ele está em comunhão em relação com Deus. Porque é na fidelidade. Enquanto Adão se manteve fiel à plataforma, e Deus já vamos dizer, a plataforma é a palavra de Deus. O relacionamento humano, Deus com o homem, manteve sempre e começou com a sua palavra. Deus estabeleceu regras com Adão. Enquanto ele se manteve fiel à palavra, ele teve um relacionamento com Deus. Quando ele se tornou infiel, quando ele quebrou, o relacionamento passou a ser diferente. E nós vemos aqui, em Deuteronômio, um princípio. Um princípio. Reparem, neste momento em que este texto é escrito e que Moisés está aqui a falar estas palavras, Israel estava acampado nas campinas de Moabe. Tinham saído do Egito, tinham andado 40 anos pelo deserto, tinham batalhado com povos e tinham expulsado povos de algumas terras e estavam ali. E tinham o Jordão e estavam a ver a terra que o Senhor lhe deu. Estavam a vê-la, é aquela terra. E eles estavam ali à espera da ordem do Senhor para avançar. Quem conduziu o povo do Egito até às campinas de Moabe foi Moisés, um líder que Deus escolheu, que trouxe este povo até aqui. Acontece que a viagem de Moisés terminou. Se lermos o capítulo 32, é aqui que ele sobe ao monte e é lá que ele morre, porque ele disse, como nós lá lemos, ele não entrou na terra, ele viu-a de longe. Ele subiu ao monte e viu-a de longe. Mas Moisés chega aqui e o que é que ele nos diz? Diz que ele escreveu esta nova lei. Isto é, Israel ia ser introduzido na terra, até ali, e eles vieram de uma forma até ali, e agora iam ser introduzidos na terra. Moisés era o interlocutor, o mediador entre Deus e o povo. Ia começar uma nova vida para este povo e um novo relacionamento com este povo e uma nova liderança. Em que base? Diz aqui, versículo 9, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes.
começa o ministério dos sacerdotes. Todo o ministério que Moisés fazia, sendo o intermediário e sendo o interlocutor entre Deus e o povo, ia passar para os sacerdotes. E havia uma liderança política e militar que passou a tê-la Josué. De modo que aquele trabalho sacerdotal que Moisés, e como nós iremos ver, exercia como um mediador entre Deus e o povo, passou para os sacerdotes. Mas era feito de que maneira? Com base na palavra de Deus. Era a lei, esta nova lei que Deus estabeleceu. Em primeiro lugar, para vermos a característica que Deus mais admira e requer sobre aqueles que trabalham para Ele e que estão ao seu serviço, e aquele que quiser servir ao Senhor deve perceber que aquilo que Deus mais aprecia nele não é as capacidades que ele tem, como eu já disse, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento. O que Deus mais aprecia é a fidelidade. Vamos ver quem era Moisés. Capítulo 12 de Números. Livro de Números. Versículo 1 do capítulo 12 do livro de Números. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós os três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, isto é o Senhor a falar. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Estão a ver o princípio da fidelidade? Que é fiel em toda a minha casa. E depois diz assim o versículo 9. Deus privilegia os que lhe são fiéis. Versículo 8. Boca a boca falo com ele. E de vista. E não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Reparem, algumas coisas aqui na personalidade e na pessoa de Moisés. Em primeiro lugar, diz-nos aqui a Escritura que era o homem mais manso à face da terra, mais do que todos os homens. Como é que começou Moisés começou o seu ministério? Lembram-se? Como é que começou? Um homem irado, matando. Como é que acabou? O homem mais manso que todos os homens à face da terra. Uma das características daqueles que trabalham e lideram no meio do povo de Deus, pela aprendizagem, pela relação com Deus, pela responsabilidade do trabalho, vão perceber que é a humildade e a mansidão. E isso aprende-se. É a humildade. Moisés era um homem mais manso. Depois outra coisa. Porque ele era um homem fiel em toda a casa de Deus. Reparem que em toda a casa de Deus, Moisés não era fiel só em algumas coisas. Às vezes nós podemos correr o risco de sermos fiéis ao Senhor só em algumas coisas. Mas aquilo que o Senhor requer é fidelidade em toda a sua casa. E Moisés foi-o. E então Deus tinha uma relação privilegiada com ele.
O quadro é este, a situação era esta: Moisés tomou para si a mulher cuxita, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, não gostaram muito. Miriam era profetisa, Arão também, creio que era o sacerdote escolhido, tinha um ministério, e eles não gostaram muito. E então eles disseram um para o outro e falaram ao povo e disseram assim. E aqui começa uma tentativa de começar a dividir e a descredibilizar aquele que o Senhor tinha como seu servo ali. E então diz assim: falará por acaso o Senhor só por Moisés? Também não fala por outros? E isto era verdade. O Senhor não falava só por Moisés. E o próprio Senhor lhes disse assim: olha, havendo profetas entre vós, eu, por sonhos, me revelo a ele. Eu mostro-me por sonhos a ele. E por visões, falo-lhes. Mas não é assim como eu servo Moisés. Porque a ele eu não me revelo por sonhos. Ele vê a minha semelhança. Olhos nos olhos. Ele vê a minha semelhança. Ele não sonha, ele vê. Ele não tem visões. Ou antes, ele não tem visões. Eu falo cara a cara. Ele olha-me nos olhos e eu falo. E ele ouve e eu falo com ele e ele fala comigo. Às vezes, nós encontramos na nossa vivência homens que falam, são crentes no Senhor Jesus Cristo. Não temos dúvidas. Ministram. O problema é que lhes falta a fidelidade integral. E depois eles têm visões e têm sonhos. E quando falam, não é segundo a palavra de Deus. Não é a verdade integral da palavra de Deus. Importa conhecer a palavra de Deus, importa sermos fiéis em relação à palavra de Deus. E é isso que Deus mais preza e é nessa base que Deus estabelece a relação de serviço e de comunhão. Moisés era um homem fiel e ele, como era fiel, temos aqui, desculpa lá, deixa-me tirar isto. A expressão da sua fidelidade, reparem o que diz a nossa passagem em Deuteronômio. No capítulo 31 e versículo 20. Versículo 9 diz assim: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que a levaram à arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Eu não sei se há uma versão que diz isto. Diz assim no versículo 24 do capítulo 31. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, algumas versões que dizem assim, escreveu integralmente. Esta forma, esta expressão, até de todo as acabar, quer isto dizer, ou integralmente, quer dizer que o Moisés foi fiel até ao fim. E aquilo que ele recebeu do Senhor para escrever esta lei, ele escreveu até de todo acabar. Isto é, ele não retirou nenhuma palavra, ele não acrescentou nenhuma palavra. E aquilo que Deus lhe mandou escrever, foi aquilo que ele escreveu. Ora, um servo fiel é aquele que, de facto, não tem receio, nem medo, nem falta de coragem
e tem zelo para que toda a palavra seja anunciada. Nós não temos medo de falar aos crentes da palavra de Deus. Aquilo que lhes é agradável, aquilo que não lhes é agradável. Aquilo que vai chocar com a forma de vida que ele está a viver, ou aquilo que, na verdade, é necessário que eles ouçam para se manterem no relacionamento e na vontade de Deus. A palavra de Deus integral, a palavra de Deus completa, é a base. Eu não posso escolher para mim, e um dos grandes problemas dos nossos dias de hoje e do falhanço do povo de Deus, da maioria, é que, de facto, nem os crentes se sujeitam à Bíblia, isto é, procuram que a Bíblia se sujeitem aos seus interesses e à sua vontade e aos seus desejos. E depois também há pregadores e ensinadores e líderes que vão nisso e permitem que a palavra de Deus seja adaptada pelos crentes à maneira deles, segundo os seus interesses, segundo a sua vontade. E, portanto, uma das questões fundamentais daqueles que servem a Deus e de nós que somos crentes no Senhor, filhos de Deus, é a fidelidade à sua palavra. E Moisés escreveu esta lei integralmente, até de todo a acabar. Quando Moisés chegou aqui e escreveu esta lei e completou integralmente, e a pôs, segundo o versículo 19, nas mãos, e a pôs, segundo o versículo 9, nas mãos dos sacerdotes, diz assim: meus senhores, a partir deste momento, este ministério é vosso. Sois vós que ides administrar esta palavra. Não tendes que acrescentar nem tirar nada. Está tudo. Vós só tendes que ser fiéis àquilo, à totalidade, à integridade desta lei. E disse-lhes, escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Deu-lhes isto. Também o Senhor, na sua presciência, sabia o que é que este povo ia fazer. E sabem, quando nós compramos agora uma máquina ou um carro, quando compramos um carro, agora vocês veem lá o livro de instruções, não é? Traz todas as instruções, tudo. Epá, mas aquilo é um problema, porque aquilo é um calhamaço, não é? Então o que é que as fábricas de carros e de eletrodomésticos, daqueles mais sofisticados, fazem? Juntam ao livro integral das instruções um livrinho mais pequenino com aquelas coisas mais objetivas que poderão acontecer. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, por via disso, disse o Senhor a Moisés isto. Versículo 30, deste capítulo 31. Diz assim o Senhor, no versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e pondo-vos na tenda da congregação para que lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Versículo 19. Depois de Moisés e Josué serem chamados, e o Senhor estar a dizer isto, ele chega a este versículo 19 e diz assim: ó Moisés, tu agora escreveste esta lei integralmente, mas agora vais escrever um mais condensado. E chega ao versículo 19 e diz assim: agora, pois, diz ele a Josué e a Moisés, escrevei-vos para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Deus sabia que aquele povo ia se desviar e eles
aprenderam. Moisés escreveu, e depois diz assim no versículo 30, e Moisés, como era fiel em toda a casa do Senhor, diz assim no versículo 30, então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação, mas falou-as até se acabarem. Ele não falou só algumas, falou até se acabarem, integralmente. Estão a entender? Vocês às vezes veem na televisão aqueles judeus lá em Jerusalém, aqueles, como é que se chamam aqueles, os ortodoxos, estão lá em frente ao muro, não é? Estão aquela coisa. Sabem o que é que eles estão a fazer? Estão a cantar este cântico. Porque eles estão a lamentar o seu pecado e querem o Messias. Porque sempre que eles ensinavam este cântico ao povo e sempre que eles transgrediam, este cântico era punha-os, não é? A sua consciência ficava culpada diante do Senhor. Estão a entender? Aquilo que eu quero sublinhar, isso era um objetivo que o Senhor mandou, mas aquilo que eu quero sublinhar é que o servo fiel é aquele que faz integralmente, que é fiel integralmente à palavra. Moisés escreveu esta lei e esta lei foi aquela que ele entregou aos sacerdotes. E depois mandou escrever este cântico, o Senhor. E vemos que Moisés escreveu a lei integralmente. E depois este cântico integralmente. Um servo que é fiel ao Senhor zela integralmente e cumpre integralmente a palavra. Porque a relação com Deus assenta, isto é, Deus diz assim, tens aqui a minha palavra, é sobre ela que eu estabeleço a minha relação contigo e tu comigo. É sobre ela que ela ou frutifica ou murcha. Agora depende da tua fidelidade. Se tu fores fiel, tu progredes. E eu falo cara a cara contigo, não por visões, nem por sonhos. E tu vês a minha semelhança. É por isso que nós vemos homens de Deus, que olhamos para eles, que são mansos. Há bocado o Cássio falou aqui de alguns. Mansos, e a gente via o caráter de Cristo neles. Porque eles falavam cara a cara com o Senhor, porque eram fiéis. Eram os homens mais humildes que nós encontramos na vida. Irmão Sobral, irmão Gomes, que não sei se vocês conheceram, que não tinha dons, mas que era fiel e via-se o Senhor e ele falava cara a cara com o Senhor e o Senhor com ele. Isto de uma hora figurada, estás certamente a compreender, mas ele, se o Senhor estava lá e ele estava o Senhor, era fiel. Essa fidelidade. Como é que é hoje? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Primeira Timóteo 1:12. É o apóstolo Paulo que está a falar a Timóteo e diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve, porquê? Muito inteligente, rico no meio do povo, muito culto. E Paulo era tudo isto. Posição social, cultura, riqueza. Devia ser um homem fantástico. Um líder da nação religiosa, um líder religioso da nação. Porquê é que o Senhor o escolheu? Porque me teve por fiel. É por isso que nós vemos a luta do apóstolo Paulo. Porque ele quis sempre manter a fidelidade. Fiel. A fidelidade ao Senhor e ao propósito e à sua palavra levou a ele fazer rupturas com aqueles quem ele compartilhou noites, dias, esforços, lutas. Mas houve tempo em que ele teve que romper em termos de pensamento, em termos de ideal. E um foi para um lado e Paulo foi para o outro. Mas ele permaneceu fiel. E sempre fiel. Tempo por fiel. Depois lemos no capítulo 2 da segunda carta, mais à frente, que o apóstolo Paulo exorta que Timóteo
no capítulo 4, versículo 2, vemos o seguinte: conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, versículo 1, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos a monitoração para si doutores, que são aqueles que têm visões e têm sonhos, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E depois, no versículo 1 do capítulo 9, no versículo 9 de Tito, da carta a Tito, diz assim no capítulo 1:9, dizemos assim, diz assim o apóstolo a Tito, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelece presbíteros, como já te mandei. Eram igrejas que estavam sem liderança. E ele deixou lá Tito para restabelecer as lideranças das igrejas, o governo das igrejas, e estabelecer-se presbíteros. Qual era a característica que ele devia ter atenção? A característica que ele devia ter atenção em relação a estes homens era que está no versículo 9. Diz assim, retendo firme, ele diz assim no versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso da pequenância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, isto é, mantendo-se firme e fiel à fidelidade integral da palavra, para que seja poderoso, tanto no admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, versículo 1 diz assim, 1 aos Coríntios 4, 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel. E eu repito isto, como estáis a ver, Deus não olha para a nossa inteligência, porque Ele sabe que nós somos inteligentes. Foi Ele que nos a deu. Ele sabe qual é a nossa condição social. É Ele que permite a condição que nós temos. Ele sabe tudo acerca de nós. Agora, aquilo que Ele valoriza e aquilo que Ele espera de cada um de nós é que sejamos fiéis. E é isto que Ele valoriza, é isto que Ele espera de cada um de nós. Fidelidade. Fidelidade à Sua palavra. À Sua palavra. Porquê que era importante a integridade da palavra de Deus? Voltando a Deuteronômio, porquê que era importante que Moisés fosse fiel e escrevesse a lei integralmente, com todas as vírgulas e pontos e tudo, se é que na escrita hebraica há vírgulas e pontos que eu não conheço, mas ele não falhou nada, integralmente, quer na lei, quer no cântico. Porquê? Porque é que é importante a integridade da palavra de Deus? Porque é que é importante que aqueles que pregam, que ensinam, que lideram as igrejas, sejam fiéis em toda a integridade da palavra de Deus e fiéis a Cristo. Sabes porquê? Diz assim no versículo 47... E ele está a falar da lei, já está mais à frente no outro capítulo, no capítulo 32. Se lerdes o livro, ele está a falar com Josué, Josué está a falar ao povo. E o porquê da fidelidade dos servos de Deus à palavra de Deus, para que ela seja preservada integralmente, com fidelidade. Sabes porquê? Sabes porquê que era importante? Por causa disto.
Versículo 47 do capítulo 32. Porque esta palavra não vos é vã. Esta palavra não é um livro de história. Esta palavra não é a história das carochinhas. Esta palavra não é um livro de feitos. Esta palavra não é um livro, um tratado de filosofia, de psicologia que vos ensina isto. Não, não. Como diz, ele disse, esta palavra não vos é vã. Antes é a vossa vida. Antes é a vossa vida. Porquê é que é importante nós sermos fiéis integralmente à palavra de Deus? Porquê é que é importante nós preservarmos e retermos fielmente a palavra da verdade e da Bíblia? Porque ela é a nossa vida e a vida dos crentes. Como é que vós chegaste a Cristo? Então a palavra é a nossa vida. A palavra é a nossa vida. Que ele não seja um livro vão. Requer-se no dispenseiro, requer-se no líder. Deus aprecia. Deus, eu repito isto, Ele observa e aquilo que Ele mais requer, a característica principal, é a fidelidade. Adão, no dia em que tu transgredires esta palavra, tu morrerás. A palavra é a vida. Estão a entender? Porque é que Deus olha para cada um de nós e procura a nossa fidelidade, não as nossas outras coisas todas. As outras coisas Ele dá. A fidelidade vem do nosso coração, da nossa disponibilidade. Senhor, aqui me tens e quero ser fiel. Porquê é importante a palavra integral e fidelidade? Ora, Ele deu, Moisés ia ficar, agora ele ia, não é? Moisés estava a fazer a transferência dos seus poderes. Tanto o poder religioso como o poder político. Poder político e militar a Josué, poder religioso, intercessão. Isto é, Moisés já não podia entrar mais e sair. Já não podia. Queria dizer isto, que ele já estava velho, já tinha dificuldade em entrar e sair na tenda e ser. E estava a chegar o fim do tempo dele. Passou esse ministério a ser feito pelos sacerdotes, e pelo sumo sacerdote, como vocês compreendem, pelo sacerdócio. Mas qual era a relação, como já disse atrás, em que é que se baseava? Palavra, na lei. Na lei. Francisco, desculpa lá, não te quero interromper, Sim. mas não posso deixar de dizer isto. Há bocado, quando citaste 2 Timóteo capítulo 4, antes de ser 2 Timóteo capítulo 2, eu não sei se tu não querias dizer no versículo 2 de 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo. Tem a ver com isto que acabaste de dizer agora. Deixa-me ver. Pois, ali eu... Tu querias ir a 2 Sim. Timóteo 2. Vê lá, Segunda Timóteo 2, deixa-me só conferir isso. Obrigado, Carlos, que se calhar era isso. com isto está aqui a dizer. Diz assim, exatamente, é isto. Ele diz assim, tu, pois, meu filho, exatamente era isto, cara. Deixa-me pôr aqui, que eu está aqui. Eu tenho aqui, eu por acaso tenho aqui a passagem, só que eu não a fui lá buscar. Ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Ó Timóteo, não olhes para a inteligência deles, para a cultura deles, para a riqueza deles, para o estado social. Tu olha para isto, Timóteo. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. A homens fiéis. Estão a ver? Obrigado, Carlos. É isso. Mas é isso. Agora reparem. Moisés pega nesta lei, acaba de escrever e coloca. Agora, pertence-vos a vós, este ministério é vosso. O que fazer com ela? O que é que eles agora tinham que fazer com ela? O que é que eles tinham que fazer? Versículo
19 do capítulo 31. Diz assim. Sinai. Diz? Na Sinai. Sim, mas eu queria outra coisa, Carlos, que era... Diz-nos aqui que eles tinham que a pôr ao lado da arca. Não é? Diz assim o versículo 9. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos. Versículo 25 do capítulo 31. Deu ordem a Moisés aos levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ao lado da arca, ao lado da arca. Isto é significativo. Eles tinham que a pôr ao lado da arca. Duas razões. A arca, quando eles levantavam o acampamento, sabem qual era a primeira coisa que saía? E o que é que o povo seguia? O que é que ia à frente? Era a arca. A arca ia à frente. E depois é que o povo seguia. Temos muitos exemplos. Até temos, por exemplo, o exemplo daquele de David, quando ele foi buscar a arca e aquilo tudo, não é? Onde é que ele mandou pôr a lei? Ao lado da arca. A arca ia à frente, era o testemunho. A palavra de Deus deve estar sempre à frente de todas as coisas. E aquilo que nos deve a nós, em primeiro lugar, preocupar, é se a palavra de Deus está à frente. Está. A palavra de Deus é tão importante que num salmo, o salmista escreveu isto: tu glorificaste a tua palavra acima do teu nome. Deus glorificou a sua palavra acima do seu nome. É por isso que ele zela tanto pela fidelidade. É por isso que ele procura tanta fidelidade à sua palavra. Porque ela é a vida. E eles tinham que colocar. E eles seguiam a arca e sabiam a palavra de Deus. Meus irmãos, se tivéssemos aqui um exemplo, ou se ficássemos uma figura e se disséssemos assim: estamos aqui e somos líderes desta igreja. Esta igreja é a arca, é a obra. Então, o que é que deve estar à frente? A palavra. É a palavra ao lado da arca. Depois diz-nos a Escritura, se vocês fossem, olha, por exemplo, se forem a Êxodo 25:16, Êxodo 25:16, o livro do Êxodo 25:16, eu só queria, era para não estar a perder muito tempo, diz assim: Deus mandou fazer, versículo 16, depois porás a arca no o testemunho que eu te darei. Em relação à arca. Depois diz outra coisa. Porque é que a arca era importante? Em Números capítulo 7, em Números capítulo 7, versículo 89, vemos assim: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. E onde é que estava o propiciatório? Que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim ele falava. Como é que falava o Senhor a Moisés? Falava de cima, a voz vinha de cima do propiciatório, que estava em cima da arca. Acontece que Moisés terminou o seu ministério e ele já não ia ouvir mais a voz de Deus. Mas Deus não deixaria de falar aos sacerdotes e ao povo pela lei que ele escreveu. E onde é que ela estava? A voz continuava a vir sobre a arca.
Era por isso que tinham que pôr ao lado, sobre a arca. Só mudou o formalismo. Entendem? É a importância da palavra, da palavra de Deus. Capítulo 10 deste livro de Números. Versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A arca do concerto do Senhor caminhou diante deles para buscar descanso. Diz o Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, à minha palavra, e achareis descanso para as vossas almas. É um descanso. Se quisermos levar a bom porto a obra de Deus, se quisermos levar um porto, se quisermos estar descansados, se eu não quiser ter dúvidas, se eu não quiser tiver problemas, se eu não quiser tiver dificuldades, se eu quiser ter paz, se eu quiser ter descanso, na minha igreja, eu como líder, como responsável, fiel, devo deixar que o livro vá à frente. E que a igreja esteja a comunhão dos crentes, e a comunhão dos crentes com o Senhor, e a comunhão do Senhor com os crentes, esteja alicerçada nesta base, que é a palavra integral do Senhor. Outra razão, capítulo Deuteronômio, outra razão porque é que eles ficaram com a palavra, tinha um propósito, como sabeis, não é? Como está aqui escrito. E diz assim, versículo 9, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, e agora ele especifica, homens, mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas estas coisas, as palavras desta lei. E que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Qual era o objetivo? Era lê-la. Os sacerdotes, eles tinham que ler esta palavra. Tinham que ler esta palavra. Ao povo. Antes de seguir nos meus pensamentos, eu não sei o tempo que tenho. Não tens problema. Não. Acaba os pensamentos à volta. Eu- Não sei que tenhas um grande... Não tenho, não. É rápido também, mas... O que eu queria era que víssemos o seguinte. Em relação à lei que ele deu aos sacerdotes, há um versículo que eu depois vos mostro, para não estar aqui a perder muito tempo. O Senhor aqui, mais para trás um bocadinho, diz assim, quando vós entrares na terra e há de chegar o dia que vós me ides pedir um rei, ele já estava a dizer, sabem qual é a primeira coisa que o rei vai ter que fazer? E o rei será escolhido nestas condições assim. E ele vai escrever uma cópia desta lei e vai tê-la lá ao lado da sua cama. Estão a ver? O poder político do povo e o poder religioso, a comunhão do poder religioso e do poder político continuava a ser com base na palavra, a relação de Deus. É por isso que nós vemos os salmos de Davi. Ama a tua palavra. Ele tinha lá o livro ao lado e meditava nele. Depois eu mostro-vos, para não estar aqui a gastar tempo. Há um versículo que nos fala disso.
Portanto, ele queria que isso fosse feito dessa maneira. Ora, qual era a razão, então? Vemos aqui o seguinte. Os sacerdotes tinham que, de 7 em 7 anos, ler a palavra de Deus ao povo. E era homens, mulheres, crianças, meninos e estrangeiros. E agora, reparem uma coisa. Qual era o objetivo? O objetivo era exatamente para que eles ouvissem, aprendessem, não é? Como diz aqui a Escritura, no versículo 12, para que ouçam, para que aprendam, para que se relacionem temendo ao Senhor no sentido de reverência e tenhais cuidados em fazer todas as coisas para a obediência. Agora lemos assim aqui assim. Em que dia que isto era feito? De 7 em 7 anos o povo era reunido e a lei era lida a todo o povo. De 7 em 7 anos. 7 em 7 anos, diz no versículo 10. Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão na festa dos tabernáculos. Sabem quando é que era lido a lei? Era de 7 anos, no dia da remissão. E o que é que era a remissão? Capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler e vamos ver o que é que era a remissão. Depois falou, versículo 1, o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizes: Quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de fazer, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir voto, ou oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer com cheiro suave de ovelhas. Deixem-me só aqui situar, que é para eu não estar aqui a... Se calhar até estou mal, irmãos, deixem-me... É no capítulo 15. Capítulo 15 de Deuteronômio, estava a ler em números, desculpem, é por isso que não estava a correr bem. Capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1. Ao fim dos 7 anos farás remissão. E o que era a remissão? Este, pois, é o modo de remissão. Que todo o credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou ao seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em teu poder, ou em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. O que é que era a remissão? Porque é que eles tinham que ler a lei no dia da remissão? E a remissão era isto é, o que era a remissão? A remissão, meus irmãos, era eu, estamos a iniciar um novo ano, um novo ciclo de 7 anos, e eu começava a viver. A minha vida corria mal, e eu pedia-vos emprestado. E se durante esses 7 anos eu não vos pudesse pagar, então, ao fim de 7 anos, o devedor, a sua dívida para com o seu irmão era remida. O seu irmão não podia requerer a dívida ao seu irmão devedor. Ficava quitado. E diz aqui a Escritura que isto era para que não houvesse pobre entre o povo. Porque se começasse a endividar, ao fim de 7 anos eu não tinha, mas ao fim de 7 anos eu tinha que pagar a dívida. Então tinha que pedir para pagar a dívida. Já estava a endividar-me 2 vezes. Estão a ver a sequência de tudo que isto assim. Então a remissão era isto. A remissão era isto. Porquê que era lida ao povo a palavra neste dia? Era para que, na verdade, Deus, o povo, ao ouvir a palavra de Deus, percebesse que, naquele dia, não havia devedores nem credores. Eram todos iguais. Mas aqueles que deviam começavam uma nova esperança. Era um novo ciclo de vida, era mais uma oportunidade. Começava assim, e eu até aqui, toda a minha vida está a ser canalizada para a minha dívida, para eu poder pagar. E eu não posso. Os meus recursos não podem ir para mais nada. Era para aquilo. Então ele estava preso àquela dívida, àquela carga. Quando ele chegava ao fim dos 7 anos e não podia pagar a dívida, era um desespero.
Então a remissão funcionava como uma nova esperança para aquela família, para aquele homem. Ele começava uma nova oportunidade, começava de novo. E tinha a oportunidade de começar a vida nova. Isto fala-nos, meus irmãos, exatamente de quando nós chegamos a Cristo. Nós vimos com uma dívida às costas. E começamos uma nova esperança, uma nova vida no ano da nossa remissão. No ano em que fomos remidos. No dia em que fomos remidos. E quando nós fomos remidos, nós somos tirados do meio dos pecadores. E somos colocados na família de Deus, onde todos são iguais. Onde começamos com uma nova esperança. Onde somos para Deus filhos iguais aos outros. Todos iguais em Cristo. E a palavra de Deus fazia isto. Aqueles que eram credores não ficavam a pensar na dívida. Aquele dinheiro que lá foi, lá ficou, não é? Então, quando eles remiam, eles ouviam a palavra de Deus e a palavra de Deus trazia-lhe à memória aquilo que Deus tinha feito por eles. E quanto eles eram devedores a Deus, então eles percebiam que eram iguais aos seus credores, aos seus devedores, os credores. E continuavam no mesmo espírito. Se amanhã fosse preciso emprestar, eles emprestariam novamente. E o objetivo era este. Era no ano da remissão, ao fim de 7 anos. Porque ao fim de 7 anos a palavra de Deus tinha que ser lida, a lei. Com quantos anos é que os vossos filhos entram na escola? Não é aos 7 anos? É que hoje era lido e hoje nasciam novas crianças. As crianças hoje que tinham 7 anos iam ouvir esta palavra. Os filhos iam ouvir. Quero-vos dizer uma coisa que... Porque é que ele escreveu esta nova lei? Esqueci-me desse pormenor no princípio, porque é para percebermos aqui. Porque é que o Moisés teve necessidade de escrever esta nova lei integrada, integrar os sacerdotes para quando eles entrassem na terra? Porque só existiam 4 ou 5 pessoas no meio destes milhares de pessoas que aqui estavam. Não sei se milhões. Só existiam algumas pessoas que tinham saído do Egito e tinham estado a presenciar a entrega da primeira lei. Todos os outros, diz a Escritura, que morreram pelo deserto. E quando eles chegaram aqui, foi necessário escrever esta nova lei para os comprometer, para eles conhecerem o Senhor. Então, ao fim de 7 anos, as crianças ouviam a palavra de Deus. E de 7 em 7 anos, eles ouviam a palavra. Começavam a entendê-la, começavam a compreendê-la. Depois tinham que aprender. Meus irmãos, sabem uma coisa? Nós, às vezes, temos um grande problema no meio do povo de Deus. Sabem qual é? É que há um tempo na nossa vida para ouvir a palavra de Deus. Aqui era para que eles ouvissem. E quem é que ia ouvir? Ouvir. Os que iam ouvir eram aqueles que faziam 7 anos, que tinham atingido a idade de compreensão. E eles iam ouvir. Mas aqueles que tinham ouvido nos 7 anos anteriores, eles já tinham ouvido. E eles passavam a outra fase. Depois de ouvir, aprendam. Um dos grandes problemas no meio do povo de Deus é que um grande número de crentes ainda não saiu da fase de ouvir a palavra de Deus. Há uma fase na nossa vida em que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Sabem quando? Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele e chegamos à salvação. Termina a fase de ouvir. Passamos à fase da aprendizagem. E há crentes que podem andar uma vida a ouvir e nunca aprendem. E porque nunca aprendem, não vão saber reverenciar o Senhor. Não vão ter temor diante do Senhor. Quanto mais eu aprendo a palavra de Deus, porque é que vocês acham que Moisés se tornou
de um homem irado num homem mais manso. Por causa da aprendizagem. É a aprendizagem que nos molda. É a aprendizagem da palavra de Deus que nos molda o nosso caráter, a nossa personalidade. Que nos formata ao caráter de Cristo. Então eles eram lidos para que eles ouvissem e aprendessem, porque era a aprendizagem que ia os levar à adoração ao Senhor, à reverência para com o Senhor e depois à obediência. Se vocês disserem uma coisa aos vossos filhos, faz isto, e ele está lá, até chegam à beira dele, olha lá, eu não te mandei fazeres aquilo. Quando, pai? Quando? Então tu não ouviste? Eu não ouvi. É porque o ouvir só não leva à obediência. É a aprendizagem. A aprendizagem é que nos leva à obediência. Então eles tinham, os homens, as mulheres e os meninos, eles tinham que ouvir, mas depois passavam os 7 anos, eles ouviam pela primeira vez, com atenção, tinham capacidade. Mas depois eles, ao fim de 7 anos, tinham 14. E nesses 7 anos, até aos 14, já iam aprendendo e assim sucessivamente ia passando. Para que aprendessem a reverenciar ao Senhor e a obedecer-lhe. A importância da fidelidade no ensino, na integridade, de manter a integridade da palavra de Deus. De sermos fiéis, íntegros na palavra de Deus. E vou terminar, irmãos. Como é que é hoje? Como é que é hoje? Colossenses, termino com isto, irmãos. Desculpem-me lá. Colossenses, capítulo 1, a passagem que nós lemos. Como é que hoje é diferente? A plataforma mesma, a base é a mesma. A base da relação, da comunhão, é a fidelidade. Diz assim, versículo 4 do capítulo 1 de Colossenses. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Eles tinham ouvido a palavra da verdade do Evangelho e tinham chegado a Cristo. Onde já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes. Desde o dia em que eles ouviram, foi frutificando, eles foram aprendendo e conheceste a graça de Deus em verdade. E depois passaram à fase, versículo 7. Como aprendeste de Epáfras? Eles tinham aprendido, estes irmãos, nosso amado conservo, e ouviram-no por quem? Por quem? Foram ensinados por quem? Por um fiel ministro de Jesus Cristo. Meus irmãos, aquilo que eu queria deixar convosco era isto. O relacionamento com o povo e com as pessoas e com os homens, sejam descrentes, sejam com os crentes, em todas as eras e em todas as fases da história do mundo, é sempre sobre a palavra integral da Escritura, da sua palavra. Aqueles a quem Deus dá a graça e o privilégio de o servirem, requer-se que eles sejam fiéis. Fiéis. Porquê? Porque estamos a transmitir algo que é a vida. Algo que é a vida. A minha como crente hoje e a vossa como crentes hoje. A palavra continua a ser a nossa vida. A nossa vida. E por isso que o Senhor nos ajude e nos dê graça e permita que em nosso coração haja o desejo de sermos fiéis em toda a sua casa. E não nos esquecemos que a palavra deve ir à frente, ao lado da arca. Ok? Que o Senhor nos abençoe. Eu só quero dizer... Confirmar para vós saberdes isto e verdes. Deuteronômio 17, 14. Algum dos irmãos quer ler? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires e nela habitares e disseres, por
porei sobre mim um rei, assim como têm todas as nações que estão em redor de mim. Pois porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não te poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem outro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. É isto, meus irmãos. Para que o nosso coração não se desvie. Era só para esta passagem que eu queria. Graças a Deus. Mas